Dr. Álvares Borges para a transmissão do cargo ao Dr. Nilton Ribeiro de Souza. Diante, então, da presente solenidade, declaro empossado o Dr. Nilton Ribeiro de Souza e, em seu nome, a diretoria. Parabéns e felicidades. O pronunciamento do empossado Dr. Nilton Ribeiro de Souza. Bom, primeiramente, muito boa noite. Estou muito honrado com a presença de tão ilustres pessoas, de tão ilustres autoridades, familiares, de tão ilustres advogados, gladiadores, batalhadores. Vejo-os todos os dias nos fóruns criminais, estadual, federal, batalhando, suando a camisa. Fico muito honrado, Dr. Zerbini, pelo voto que a classe dos advogados criminais me deu. Quando me formei, no ano de 2000, e prestei meu juramento no ano de 2001, em julho, peguei minha carteira da OAB, me senti muito realizado. Porém, as dificuldades começaram a aparecer, doutor Elias. Muitas dificuldades. O desrespeito com o advogado, por delegados de polícia, juízes, promotores. Confesso, pensei em desistir. Mas um dia, doutor Elias, tive a honra de conhecer a Associação Paranaense dos Advogados Criminais, por Vossa Excelência. E desde então, sonhei em um dia estar sentado aqui. Na última posse, doutor Álvaro, estive presente e sonhei muito. E hoje vejo um sonho se realizar. Durante o percurso da minha advocacia, verifiquei que pouquíssimos eram os maus juízes, os maus delegados da polícia, os maus promotores. Posso afirmar que não passa de 1%, que 99% das autoridades, doutor, são autoridades honradas, dignas. Porém, esse 1% coloca um empecilho à democracia, doutor Elias. A democracia tão sonhada pela sociedade brasileira. A democracia que permite que sonhos sejam realizados como o sonho que está sendo realizado aqui hoje. Gladiadores, advogados criminalistas, meus colegas, meus amigos. Doutor Miguel de Furi Neto, que honra ter o senhor presente hoje aqui, doutor. Quando estava desanimado, doutor Miguel, com a advocacia, uma nobre juíza de São José dos Pinhais, que estava presente há poucos minutos aqui, doutora Luciane, da primeira vara do Tribunal de Júri de São José dos Pinhais, me disse: eu estava bastante desanimado com a profissão, doutor. É uma profissão árdua para o jovem que está iniciando. E ela me disse, eu falei para ela: doutora Luciane, eu não vou advogar para estupradores e quem comete latrocínio, porque o advogado, principalmente iniciante, fica pichado, doutor Azor, como também estuprador, como também praticante do latrocínio. É terrível, doutor Azor. Muitas vezes os delegados de polícia, olha,
ao advogado como se bandido fosse. E não é. Mas essa juíza, doutor Miguel, me disse o seguinte: doutor Newton, e se essa pessoa for inocente? Aquilo, doutor Miguel, me abriu os olhos para a justiça. Chegou a me emocionar. E como advogado iniciante à época, me permitiu uma visão futura de justiça. É isso que eu quero, doutor Miguel. É um humilde brado. O meu humilde brado contra os mandados de prisão genéricos que são expedidos hoje pela vara de inquérito, doutor Miguel. É triste. Os gladiadores que aqui estão sentados, doutor Elias, sabem do que eu estou dizendo. O doutor Álvaro também. Artigo 312 do Código de Processo Penal, senhores. Os requisitos da prisão preventiva. Quanto brigamos, quanto lutamos para que esses mandados de prisão abstratos não sejam confirmados. Sustentei, doutor Miguel, na quinta-feira passada, na 5ª Câmara Criminal, um habeas corpus que, em favor do paciente, que somente por alusão ao seu nome, o delegado de polícia requereu a prisão preventiva. Uma pequena alusão. Tentei combater por todos os meios esse mandado de prisão, doutor Elias. Mas, em off, me foi dito que se o juiz o juiz lá de baixo, entendeu que cabia o mandado de prisão, o tribunal não podia mudar. Isso em off. Mas aí pergunto, para que o tribunal? Doutor Miguel Kifuri Neto, em que pese esse meu desabafo, tenho a honra de estar advogando no estado do Paraná, onde algumas decisões me foram desfavoráveis, mas outras também favoráveis e justas. Portanto, acredito, doutor Miguel, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acredito muito nos desembargadores, que também prestigiam os advogados. Precisamos lembrar disso, doutor Elias. Doutor Azor, preciso lembrar também que muitas vezes o senhor do Conselho da Polícia Civil vota vencido em favor do indulto pro réu. O senhor sabe do que estou falando. Preciso destacar também, senhores, os excelentes delegados de polícia que existem no estado do Paraná, que muito nos honram, excelentes promotores de justiça. Doutor Kanayama, muitas vezes advogados civilistas tributaristas acham que advogados criminalistas vão apenas tecer maus comentários contra juízes, embargadores e promotores de justiça, procuradores, mas não. Chegou a hora de apenas chorar, arregaçarmos as mangas e conversarmos de igual para igual. Não é apenas lamentando, falando mal, que iremos chegar a algum lugar. O doutor Elias, um norte para os advogados criminais, me disse, certa feita: doutor Newton, está tão fácil. Está tão fácil, doutor Newton. Eu falei: o que, doutor Elias? O que está tão fácil? Os direitos e garantias do advogado já foram conquistados, não precisamos mais conquistar nada. A Constituição de 88 está aí. É somente fazer valer o que já está conquistado. Palavras do doutor Elias Matarasaki, grande mestre. Já está aí, senhores gladiadores. Não precisamos mais correr atrás das normas. Elas já estão aí para defender.
E não estão aí, doutor Miguel, para defender o advogado. Estão aí para defender a democracia, o cidadão, porque o advogado não advoga em causa própria, com algumas exceções, mas sim em defesa do cidadão. Ele está representando uma outra pessoa, um cidadão que tem garantias, um cidadão que merece ser respeitado. Portanto, quando se desrespeita um advogado, está desrespeitando um cidadão que tem direitos. Obrigado. Passo a palavra ao Dr. Renato Kanayama, vice-presidente da Ordem dos Advogados. Advogado Milton Ribeiro de Souza, presidente eleito da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, a quem saúdo, por meio de quem saúdo a todos. Conforta-me saber, embora tivesse elaborado esse pequeno escrito na tarde de hoje, que ele será a síntese de tudo o que foi dito nesta mesa. À exceção da reivindicação do colega Zerbino, para a qual eu não estava preparado, nem intuía que ela me fosse feita publicamente, eu acredito que consegui sintetizar, sem ter trocado qualquer ideia com qualquer um dos componentes da mesa, neste escrito, tudo o que aqui foi dito. E digo, nós advogados somos exatamente iguais defendendo as prerrogativas da profissão. Antes, entretanto, que haja qualquer indignada reação da mesa, dos presentes, retifico. Desiguais, pois defendem na melhor os colegas advogados criminalistas. E fazem-no espontaneamente, sem auxílio, muitas vezes, da ordem. Há poucos dias afirmei o fato ao advogado Elias Matarassati, que, defendendo a prerrogativa do advogado de entrevistar-se com o cliente, o fez, no arremesso glorioso de certos momentos da vida profissional que deles exigem tudo, até a temeridade de um milagre. O advogado está abaixo do sacerdote, mas acima de tudo mais, na beleza imortal da advocacia exercida com saber e dignidade. Se Napoleão pretendia cortar a língua de todo advogado, Voltaire queria ser advogado, porque achava que era a mais bela carreira humana. E Brie queria que os advogados fossem anjos, porque a advocacia era a profissão acima das possibilidades humanas. Quando se vive dos sofrimentos humanos, dizia ele, deve-se estar acima deles. Já que é este livro para jovens que estão iniciando sua vida profissional, permitam que aqui se deixe um pouco da gravidade e frieza da ciência e se abra espaço a um pouco de fantasia. Ouça-se este lanço admirável de Fiot de la Manche, elogiando a profissão de advogado. E aqui eu pediria realmente a atenção de todos, porque numa grande quantidade de leituras que eu fiz a respeito da profissão, não encontrei expressões de densidade poética tão grande como as que vou ler agora. Sem armas, essa profissão doma a força. Sem força, arrosta a violência. Sem violência, reduz o fausto e a prepotência, a modéstia e ao temor. A pobreza a procura como o seu asilo, a riqueza como o seu apoio, a honra como a sua luz, a reputação como a sua égide, a própria vida como meio de conservação. A justiça a venera como um dos instrumentos de seus oráculos. A eloquência a tem-na como filha predileta. A virtude é especialmente o seu motivo e a sua recompensa.